Oi, gente! Pop Verso tá no ar em dia de estreia. Hoje estreia o live action de Pinóquio, uma história que a gente já conhece muito, mas sempre ganha aí uma versão nova. Inclusive, são duas chegando, tá? A gente vai explicar. E mais, a gente tá aí na reta final do Rock in Rio e sempre que tem Rock in Rio tem aquela discussão. Ah, o artista tal pediu não sei o que no camarim. Então a gente vai conversar com a pessoa responsável pelos camarins do Rock in Rio. Se preparem, porque o Pop Verso de hoje vai ter umas fofoquinhas de bastidor. Roda a vinheta. Me diz uma coisa, se você fosse famoso, qual mimo você ia pedir no seu camarim do Rock in Rio? O Rock in Rio já tá agitando multidões lá na cidade do rock, no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que para fazer um evento desse porte precisa de muita, mas muita organização. E quando o festival tem grandes artistas, também é preciso lidar com alguns pedidos meio diferentões. O rapper americano Post Malone foi um dos que deram trabalho para a equipe de produção nessa edição do Rock in Rio. Tequilas importadas, uma mesa de beer pong e até mesmo balas de goma em formato de peixinhos foram alguns dos pedidos meio inusitados feitos pelo artista. Já a Dua Lipa, que vai estar na última noite do festival, pediu uma mesa de ping-pong, pouco diferente, mas vai entender, né, gente? Justin Bieber esse ano tá mais tranquilo. O que chamou mesmo a atenção entre os pedidos dele foi uma banheira de gelo. Agora falando de coisa boa, o cardápio da galera. Esse ano veio muita gente que é vegetariana, vegana ou que, por exemplo, não pode comer glúten. Por isso, a equipe de produção do Rock in Rio teve que ficar atenta. A banda Coldplay, por exemplo, decidiu trazer o próprio chefe de cozinha. E tá errado? Não tá errado. O Rock in Rio vai até o próximo domingo, dia 11. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no festival, é só ficar ligado com a gente. Ah, e olha, eu quase esqueci. Conta aí na hashtag PopVersoCNN quais seriam as suas exigências no Rock in Rio. Eu gostei porque o Pepe já chegou chamando a hashtag do Pop Verso CNN. Obrigada, viu? E ó, esse vídeo foi feito baseado numa reportagem do Léo Lopes no site da CNN. Inclusive o QR Code vai aparecer aí na tela. E se você estiver assistindo pelo YouTube, é só correr lá no link da descrição. Porque o Léo, ele conversou com a Ingrid Berger. A Ingrid Berger é produtora de eventos e coordenadora de camarins do Palco Mundo do Rock in Rio. Só isso. E aí a gente ficou com, vontade de falar com ela também. Então a Ingrid está agora aqui com a gente para contar um pouquinho desse bastidor. Ingrid, bem-vinda. E eu só queria dizer uma coisa, não sei como você tá com tempo para parar para conversar com a gente no meio do Rock in Rio. Hoje está realmente bem complicado, mas eu consegui sentar aqui, fechar a porta e, 5 minutos eu estou aqui à disposição. Ai, que bom, Ingrid. Obrigada, viu? Eu sei que deve estar uma correria. Bom, a gente viu aqui, os meninos falando um pouco sobre as exigências desse ano, mas eu queria te perguntar mais sobre o que você faz. Por quê? Quando a gente vê produtora de eventos, coordenadora de camarim, mas exatamente o que é essa função? O que você fica ali responsável por? Gente, essa função começa desde o início, assim, desde a planta dos camarins até a escolha do mobiliário, paisagismo, o que a gente vai ter esse ano, qual o tema. Depois eu recebo todas aquelas informações dos artistas, que chama Rider, com tudo que eles pedem, desde, às vezes eles pedem um móvel especial, outras vezes uma cor especial, e todo aquele pedido de comida e bebida. Então a gente passa assim, eu passo 1 mês e meio fazendo toda vamos dizer assim, a separação do que é de bebida, o que é de comida, o que eles pediram, quantas toalhas cada artista pediu, e tem toda essa logística também, por onde o artista entra, por onde o artista sai, que horas que ele vem, que horas que ele passa som, até que horas ele vai ficar à noite no camarim. Então, assim, é um trabalho extenso, envolve alguns meses de trabalho. Vocês estão vendo agora umas fotos que foi o Rock in Rio de Lisboa, que a gente também fez há 2 meses e meio atrás, e agora eu estou aqui dentro, no Rock in Rio desse ano. Então, envolve muita logística, muita planilha, muitas compras, decoração, eu escolho também o tema, esse foi o Lounge de Lisboa desse ano. Então, assim, é muito bacana a gente fazer isso, eu adoro o que eu faço, então esse é o meu trabalho. Demais, demais. E é isso, Nossa, você falou em planilha, meu coração até aqueceu aqui, eu adoro uma planilha também. Mas olha, você falou sobre as toalhas e eu tenho uma curiosidade. Qual é a obsessão desses artistas por toalhas? Porque toda vez que a gente fala de Rock in Rio, ou Rock in Rio, ou qualquer festival, ou camarim, a primeira coisa que a galera fala é 3 toalhas ou 300 toalhas. Por que toalhas? É isso. Então, assim, vamos dar um exemplo, assim, um Axl Rose, um Guns N' Roses, chega aqui, tem a banda, tem os vocalistas, tem um monte de gente, que isso já envolve, umas 50 toalhas, sendo
35 de rosto, mais 45 de banho, e aí eles têm uma equipe de 80 pessoas. Aí são mais 80 toalhas de banho. Aí se você for somar tudo, vai dar umas 200 e poucas toalhas. Não é o artista em si que pede, é toda a enturragem. Se eu for somar, eu tenho mais de 1.000 toalhas, né, pedidas nessa edição do camarim. Mas assim, as toalhas, elas são, né, a gente dá um dia, no dia seguinte vai para a lavanderia, tipo sistema de hotel, né? Todo dia tem toalhas aqui o tempo todo. Eu tenho um container cheio de toalhas, uma lavanderia, né, tem as passadeiras, então assim, a gente funciona meio como hotel, né? Todo dia de manhã a gente, né, tem as toalhas, tem as comidas, então é mais ou menos isso. Em relação à alimentação, Ingrid, porque, enfim, parece que recentemente existe uma tendência cada vez maior das pessoas comerem menos carne. Então, artistas que são veganos, mudou muito dos últimos anos para cá? Como vocês organizam isso? Dos anos 90 para cá, então, radical, assim, todas as bandas têm lá 8 vegetarianos, 4 veganos, um com gluten free, o outro com alergia de cebola, o outro com alergia a peixes do mar, né? Então, assim, a gente tem muito cuidado na hora de fazer o cardápio também do catering, né? Dos almoços, jantar, dos lanches, ou senão a gente tem uma comida às 3 horas da manhã, que é sopa para o pessoal que fica de madrugada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o catering hoje já tem prato vegano, já tem prato vegetariano, né? E tem comum, mas a gente evita muita carne em qualquer, né? Tem prato de carne, vamos dizer assim, onde tem peixe, onde tem frango, onde tem carne, é um prato separado. Mas a gente evita de colocar qualquer coisa que possa, né, a gente tem algum transtorno. E vegetariano esse ano são muitos. Então, assim, a gente está com buffet meio a meio, vegetariano e, né, normal. E um prato especial por dia vegano também para quem é vegano. São quantos anos fazendo isso já, Ingrid? Essa é a minha 20ª edição do Rock in Rio. Uau! E aí eu tenho uma última pergunta, uma curiosidade, na verdade. Teve algum artista que você conheceu que você surpreendeu muito positivamente, assim? Alguém que você realmente não esqueceu? Porque você tem contato com eles também, né? Tenho. Assim, que me surpreendeu mais foi aquela banda Hollywood Vampires, que tem Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp. Aí eu fiquei pensando, nossa, esse pessoal vai pedir um monte de coisa, são super famosos, artistas de Hollywood, cara, me surpreendeu que eles são simplérrimos. Isso foi realmente uma surpresa que me marcou. Legal. Ingrid, queria agradecer mais uma vez seu tempo no meio da correria e te desejar um bom trabalho e muito sucesso aí para vocês nessa reta final. Obrigada mesmo. Muito obrigada, tá? Tchau. Vamos falar de estreia hoje porque tá chegando no Disney Plus o live action de Pinóquio. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, de fato é um clássico, mas vira e mexe aparece uma adaptação. Por exemplo, essa que tá chegando agora. E quem interpreta o Gepeto é o Tom Hanks. Tom Hanks tá versátil ultimamente, né, gente? Ele mandou bem no filme do Elvis. Tem também o Joseph Gordon-Levitt, que é um ator muito famoso em Hollywood. Ele que faz o grilo falante, enfim. A gente estava muito ansioso para ver essa versão nova de Pinóquio, mas não é a única, tá? Porque esse ano também chega outra versão de Pinóquio, uma animação, na verdade, só que não no Disney Plus, na Netflix. E é uma animação um pouco diferente, uma coisa mais dark, assim, porque quem dirige é o Guillermo del Toro, que é conhecido justamente por ter essa estética um pouquinho diferente. E aí você pensa, né? Você que está aí assistindo ao Pop Verso. Tá, mas vai ter a adaptação também de Pinóquio para Netflix. Mas Pinóquio não é uma história da Disney? Não só isso, esse ano também tem previsão de chegar um filme de terror com o Ursinho Pooh, também previsão de estreia. Aí você pensa, gente, tudo isso não é da Disney? Por que a galera tá pegando o Pinóquio e o Ursinho Pooh e criando essas histórias? Leonardo Amaral está aqui do meu lado para desvendar esse mistério. Vamos juntos desvendar esse mistério que é bem simples, né? Chama domínio público. Ah, sim. Então tá bom, obrigado. Beleza? Valeu. Valeu, muito obrigado. Porque o que acontece? As obras, elas têm direitos autorais. Só que quando elas, passado um tempo, elas entram em domínio público, qualquer estúdio pode pegar a obra original e adaptar. No caso dos Estados Unidos, essa lei mudou. E aí o que acontece é que agora, lá nos Estados Unidos, todas as obras publicadas antes de 1927 entraram em domínio público agora, nesse ano. Dia 1º de janeiro desse ano, essas obras entraram em domínio público, podendo ser adaptadas por qualquer estúdio que quiser. Ah, então se eu quiser pegar uma história e, sei lá, vou criar um filme aqui. Tipo Mowgli. Posso? Pode.
O Mowgli é um exemplo, inclusive, disso. Jungle Book, que é como é o título na gringa, né? Já foi adaptado algumas vezes, inclusive pela Netflix também, porque a história original é domínio público. O que a Disney faz é o seguinte, eles pegam essa obra original e aí eles fazem uma história baseada nesse livro original e aí colocam o direito autoral, registram marca de todo mundo. Então a história original que a gente conhece é do desenho do Pinóquio de 1940. Essa não pode mexer. Essa você não pode mexer, porque essa história é da Disney. Mas o livro original, As Aventuras de Pinóquio, que é lá de 1883, esse você pode agora fazer o filme igualzinho, porque virou domínio público. Gente, mas é muito complexa essa discussão, né? Porque qual é o limite, né? De repente, sei lá, é muito subjetiva essa história, porque aqui tá igual o original de 40, mas aqui não, enfim. Pois e pode tem gerar algumas uma polêmica aí. Total, tem algumas nuances de personagem, então às vezes a Disney tem a marca registrada no Pinóquio exatamente desse jeito, o menininho moreno, de olho azul e tudo mais, então você não pode fazer o personagem exatamente igual, mas você pode fazer um boneco de madeira que seja um pouco diferente, você pode usar o mesmo nome aqui, mas ali você não pode usar o mesmo nome, então tem muitas nuances aí, mas num geralzão assim, é por conta de domínio público que essas histórias estão sendo refeitas Quando agora. A lei mudou, que inclusive foi recente né? A discussão era por causa do Mickey. Justamente. Que, né, quando a gente fala de Disney, o Mickey, no caso, é o símbolo protagonista, da Disney. né? É o símbolo. Então, essa discussão já rolou com o Mickey e agora tem também essas novas versões de histórias que a gente conhece como histórias da Disney, mas que vão ganhando adaptações. Então, além do live action de Pinóquio, que estreia hoje com Tom Hanks, esse ano tem a animação de Pinóquio, dirigida pelo Guilherme Del Toro, e um filme de terror do Ursinho Pooh. Tô curiosa. O filme de terror, eu confesso que não me chama muita atenção, porque eu tenho um pouco de medo. Mas... Ursinho Pooh? De filme de terror no geral, entendeu? Eu prefiro evitar. Pensando a lógica, eles não vão poder usar o Ursinho Pooh original, então vem ele todo aterrorizante, aguarde. É um negócio meio complexo. Pelo trailer ali eu fiquei meio apreensivo. Então tá bom, a gente conversa sobre isso depois. Vamos conversar sobre pornografia? Sim, eu comecei direta aqui porque muita gente ainda entende esse assunto como um tabu, ainda fica meio assim, mas é importante a gente falar sobre isso. E a gente pegou carona aqui, na verdade, numa notícia que saiu recentemente, inclusive tá lá no site da CNN, o Kanye West, que é um rapper muito famoso, enfim, ele é muito conhecido em Hollywood, ele fez um post dizendo que é viciado em pornografia. Ele diz o seguinte, olha aí, Hollywood é um bordel gigante, a pornografia destruiu a minha família. E aí, depois, ele apagou esse post. Então, esse post a gente não tem, mas a gente tem a reportagem no site da CNN. E aí, a gente quis, então, como sempre, trazer a discussão aqui para o Pop Verso, para conversar, então, com o Felipe Batista, que é psiquiatra. O Felipe já está conectado com a gente. Felipe, primeiro, é muito importante uma figura pública falar sobre pornografia, porque muita gente ainda entende esse assunto como... ainda tem vergonha de falar, ainda é um pouco delicado e tal. Mas qual a importância de uma pessoa pública como o Kanye West e outras pessoas, inclusive, a própria Billie Eilish já chegou a falar sobre isso, Terry Crews também, que é um ator muito conhecido por Todo Mundo Odeia o Chris, ele também fez Brooklyn Nine-Nine, que é uma série de comédia, olha aí. Ele disse, né, vício em pornografia arruinou minha vida, ele chegou a ir para uma clínica de reabilitação, disse que teve dificuldade com o casamento dele e ele começou a consumir pornografia aos 12 anos de idade. Depois que ele assumiu isso, a gente acompanhou aqui, ele fez várias campanhas, inclusive de conscientização sobre isso, mas para muita gente ainda é muito difícil entender que, de fato, a pornografia pode ser um problema que leva a pessoa para uma clínica de reabilitação. A pornografia, ela pode ser experienciada de uma maneira saudável e natural, e isso vai ter uma importância maior ou menor para cada pessoa, obviamente. Mas quando é que a gente pode começar a pensar que talvez a gente está atravessando essa fronteira do que seria saudável ou normal, vamos chamar assim, para um uso problemático ou patológico da pornografia? Existem alguns indícios para isso. Por exemplo, quando a pessoa começa a observar um comprometimento progressivo nas esferas social, afetiva, ou seja, não é que isso ocorre de uma maneira instantânea, leva tempo até a pessoa começar a se dar conta, mas é muito comum nesses casos em que ela deixe de praticar atividades cotidianas importantes para acessar conteúdos de pornografia ou
comece a acessar esses conteúdos em locais impróprios, como o trabalho, por exemplo, deixando, inclusive, às vezes, de realizar as atividades cotidianas de trabalho que são importantes. E uma coisa que chama muita atenção nesses casos é que, geralmente, essas pessoas que começam a apresentar um uso compulsivo da pornografia, elas apresentam um comprometimento também nas relações interpessoais. Então, é comum que elas comecem a perder o interesse sexual no parceiro ou na parceira, ou prefiram acessar pornografia do que, eventualmente, se envolver sexualmente com alguém. Leva tempo até a pessoa se dar conta que, de fato, há um problema instalado. Isso é natural. E, infelizmente, quando alguém resolve buscar ajuda, a questão já está grave o suficiente para comprometer de forma muito expressiva o cotidiano dessa pessoa. É o primeiro contato que muitas dessas crianças, muitos desses jovens têm com a sexualidade, e aí é um contato irreal, né? Porque quando você vai para a sua vida de fato, a nossa vida não é um filme pornô. O sexo não é um filme pornô. E quantas vezes a gente viu filmes que diminuem mulheres, filmes que têm ali, muitas vezes, relações não consensuais. A nossa produção até separou aqui uma pesquisa de uma universidade no Reino Unido que viu que 1 a cada 8 títulos de pornografia anunciados para usuários iniciantes tem conteúdo sexualmente violento, coercitivo ou não consensual. Ou seja, a gente está falando de produções que ainda incentivam, de certa maneira, esse tipo de relação que é ruim para todo mundo, para nós mulheres especialmente, né? Porque para os homens, eles aprendem que as mulheres são grandes atrizes na relação, mas aí chega na vida real, não é assim, aí isso gera uma sensação de frustração também, né? Isso gera frustração, gera uma frustração tremenda também quando você não consegue associar aquilo que você assistiu nos sites de pornografia, nos vídeos de pornografia, com as suas experiências na realidade, porque, de certa forma, vai ser sempre frustrante mesmo, né? Porque a vida real, ela não é editada, não são atores, então aquelas posições, toda a performance, esse jogo de sedução é completamente disfarçado ali, né? Na experiência pornográfica. E isso, de alguma forma, está formando, sim, a maneira como os jovens adultos, inclusive, também, entendem a sexualidade. Alerta extremamente importante. Obrigada, Felipe, pela participação aqui, viu? Para você que gosta de moda, os nossos drops de notícias hoje são muito importantes, porque amanhã começa então a Semana de Moda de Verão em Nova York. São mais de 100 desfiles e é de fato um acontecimento. A Semana de Moda sempre recebe muita gente famosa, é sempre um grande evento. E esse desfile, né, essa semana que está começando agora, na verdade, dá início ao Fashion Month, ao mês da moda. Por quê? Vai passar por Londres, Milão e termina com a Semana de Moda de Paris em outubro. O destaque, dessa vez, é o desfile da Fendi. A Fendi é uma marca de luxo italiana. E o que eles vão fazer? Eles vão celebrar os 25 anos de uma bolsa icônica, que ficou muito famosa. Por causa de quem? Carrie Bradshaw, de Sex and the City. Olha aí, o nome dessa bolsa é Bolsa Baguette. Até então eu conhecia baguete como um pão. Mas existe uma bolsa baguete, você aprendeu aqui no Pop Verso. Antes de encerrar o programa, a gente não pode esquecer do dia especial de hoje. Hoje é Star Trek Day, dia de Star Trek, que é uma franquia que faz muito sucesso até hoje. São quase 60 anos de história, começou como uma série, depois foi para o cinema. A gente está falando de uma franquia de ficção científica com muitos fãs. E lá em Los Angeles rola então esse Star Trek Day, que é um evento justamente para falar sobre as novidades, para reunir os fãs, reunir uma galera que curte, enfim, é muito legal. E o Felipe Ciani, meu marido, foi para Los Angeles para acompanhar esse dia. Vamos ver. Fala,
Fala, gente, tudo bem? Que prazer participar do Popverso pela primeira vez. Queria dizer que sou um fã muito grande desse programa. Inclusive, achei a apresentadora fantástica, mas não tô aqui pra falar dela. Tô aqui pra falar de um evento que tá rolando nesse momento, nesse anfiteatro. Eu tô em Los Angeles, no Star Trek Day. Todo dia 8 de setembro, os fãs, os produtores, a galera que faz parte desse universo, literalmente desse universo, né? Todo mundo se reúne pra celebrar o dia em que Star Trek foi lançado. Foi o primeiro episódio ao ar em 1966, também no 8 de setembro. É um evento super importante para quem é fã da série e o que tá todo mundo esperando é tentar informações sobre a segunda temporada de Strange New Worlds, que é a principal série nesse momento agora de Star Trek. Eu, inclusive, conversei com os atores também, participei do Red Carpet, que aqui é Purple Carpet, então não é tapete vermelho, é tapete roxo. E sigo aqui tentando entender quais são as novidades de Star Trek agora para os próximos meses. Posso voltar, tá bom, pessoal da CNN? Todo ano eu posso estar aqui, não tem problema nenhum. E se vocês quiserem, assim, pessoal do Popverso, vocês podem me convidar, que eu também vou ao estúdio. Mas só se vocês quiserem. Inclusive, beijo pro apresentador. Valeu. É isso então, gente. Vida longa e próspera para todos nós aqui no Popverso, para você que assiste a gente também. Amanhã a gente tá de volta. Tá certo o que eu fiz? É assim mesmo.